Hoje nós vamos falar de como Deus pode usar pessoas comuns para cumprir propósitos extraordinários. E para isso eu vou falar um pouco da história da Rainha Esther. Eu amo a história da Rainha Esther, eu sou bem suspeita para falar porque é uma história que me chama muita atenção na Bíblia. É uma história magnífica, onde Deus, ele mostra o poder dele através de pessoas comuns. Porque Esther era órfã, criada pelo primo, e era uma moça pobre, que pela sociedade ela não tinha nada. E o rei Xerxes precisou de uma nova esposa, porque a sua antiga esposa, a rainha, rejeitou aparecer na festa que ele deu. Então ele precisava ter uma outra esposa. Ele foi aconselhado, então ele deu durante um tempo, um baile para escolher mulheres, um tratamento de beleza, na verdade, para escolher mulheres. Uma mulher seria escolhida, dentre elas, a Esther, rainha, que é uma menina que era pobre, humilde e virou rainha. E ela tinha uma beleza que não era só por fora, era uma beleza por dentro. Esther era cheia de fé, coragem e era uma mulher que chamava muita atenção. Então, aos olhos do rei Xerxes, ela chamou muita atenção. Então, de repente, Esther virou a escolhida, a rainha. E eu faço uma pergunta. Você já se sentiu pequeno demais para cumprir os propósitos que Deus tem para sua vida? Por alguma fase da sua vida, você já passou por um momento que você falava assim, poxa, eu me sinto tão pequeno, Deus me prometeu tantas coisas. Ele falou que eu serei usado, ele falou que eu pisarei em vários locais, que eu farei a obra, mas eu me sinto tão pequeno. Eu me sinto tão pequena para cumprir tal propósito. Por um momento da sua vida, com certeza você e eu, nós já pensamos assim. Os planos de Deus são muito grandes, mas eu sou muito pequeno para cumprir esse propósito. Por algum momento você já pensou assim? Mas saiba que Deus, ele usa pessoas pequenas, ele usa pessoas que pela sociedade não é nada, não é ninguém, para cumprir propósitos extraordinários. E a rainha Esther, ela é um exemplo disso. E Deus, ele era com Esther. Ele guiou o caminho de Esther. Ela era órfã, criada pelo seu primo. Aparentemente, ela não tinha nada. Mas as pessoas não sabiam, mas ela tinha algo chamado Jesus Cristo. Ela tinha algo que os olhos das pessoas poderiam olhar e falar, realmente é uma moça muito bonita, mas ninguém sabia o potencial que ela carregava por dentro. Então Esther foi chamada por um propósito maior. Ela não foi simplesmente ser a rainha naquele palácio. Ela foi aquela que foi escolhida para salvar uma geração. E lá no palácio tinha uma pessoa de muita confiança do rei chamada Amã. Amã, ele era o inimigo dos judeus, ele era inimigo do povo de Deus, porque o primo de Esther, Mordecai, era o único que não se curvava perante ele. E ele tinha total confiança do rei, era uma pessoa extremamente soberba, então ele queria que as pessoas dessem glória a ele. E Mordecai, sendo judeu, Mordecai sendo uma pessoa que verdadeiramente se dobrava somente para Cristo, ele não aceitou aquela situação, então ele exigia que todos se curvassem diante dele, mas ele não fazia. Então, diante disso, Amã, ele tornou inimigo do povo judeu, e o grande plano dele era destruir o povo judeu, através de quê? Da lei. Então, sabendo de toda essa situação, Mordecai teve que chegar a Esther com a posição que ela tinha como rainha, porque foi decretado que todos os judeus iam morrer, inclusive Esther, que era judia. Então, Mordecai chegou até Esther contando essa história para que ela pudesse fazer algo. Foi aí que o propósito de Deus entrou na vida de Esther, porque Esther teve que vir com coragem, com fé e chegar até o rei. Esther 4:14, a palavra de Deus diz: Mordecai disse a Esther: se você se calar agora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus.
Foi uma frase motivadora que ele falou: Esther, precisamos salvar o nosso povo. E nesse momento, somente você, com a ajuda do nosso Pai Celestial, vai nos ajudar. Você precisa usar a sua posição como rainha para chegar até o rei e falar com ele para que esse decreto ele seja revogado. Porque senão vai morrer todos os judeus, inclusive você. A descendência do nosso povo vai morrer. E agora? Nós precisamos fazer algo e vai ser através de você. Sabe, Deus nos coloca em lugares específicos para cumprir propósitos divinos, mesmo que os nossos olhos não consigam enxergar. Nunca subestime a importância da posição que você está, da posição que Deus te colocou e da posição que Deus vai te colocar. Porque se Deus te promete algo que vai fazer, que vai colocar, Ele vai fazer. Independente do tempo, Ele vai fazer, porque Ele é Deus que cura, que salva, que transforma. E Ele não é Deus que mente, Ele é Deus que faz. Então, aí o que Esther faz? Ela aceita. Então tá, esse é o meu propósito? Será que foi para isso que Deus me colocou nesse palácio? Então vamos lá. E o que aconteceu? Esther 4,16, antes disso ela precisou jejuar, buscar a presença de Deus e se humilhar. Por quê? Já fazia um tempo que o rei não chamava. E embora ela era rainha, a esposa do rei, ela não poderia simplesmente se apresentar ao rei de qualquer forma. Porque ela poderia até morrer. Então ela só poderia ir até o rei se ele a mandasse chamar. E já tinha tempo que o rei não chamava Esther e ela se entristeceu. Porque ela falou, como que eu vou ter acesso ao rei se faz muito tempo que ele não me chama? Então Esther jejuou, orou. E lá em Esther 4,16 diz assim, se perecer, pereci, dizendo assim, eu vou tentar salvar o meu povo, eu vou fazer o possível, vou pedir a ajuda de Deus. Mas se for necessário morrer, eu vou morrer. Mas a minha parte eu irei fazer. A coragem não é ausência de medo, mas a decisão de agir com fé, apesar do medo. Então precisamos agir, mesmo com medo. Vá com medo mesmo. Se Deus te capacitou, vá. E Esther era uma menina que ninguém dava nada, mas o Senhor estava com ela. Então Deus usa pessoas comuns para cumprir propósitos extraordinários. Então Esther simplesmente conseguiu chegar até o rei, ele aceitou a vinda dela, ela orou antes, ela jejuou, ela pediu para Deus forças, né, para que nada de mal acontecesse, para que o rei ouvisse, atendesse o pedido. Então o rei aceitou, ela chegou à presença do rei, fez um banquete para ele e ele aceitou. Então ela revelou para o rei o plano de Amã, que era matar os judeus. E ela falou, eu também sou judia, então nessa eu também vou morrer. Então precisa que essa lei, esse decreto, ele seja revogado para que nem eu e nem meu povo pereça. Então o que o rei fez? O rei atendeu o pedido de Esther. Quem diria que aquela menina órfã, que não tinha nada, um dia ia ser rainha e ia estar salvando um povo? Então o que o rei fez? Ele aceitou o pedido e Amã, que era um homem mau, que queria matar todos os judeus, na mesma forca que ele preparou para Mordecai, foi a forca que ele morreu. Então, assim, ele queria fazer o mal, só que ele acabou trazendo o mal para si próprio, com a própria forca que ele fez. Então, disso a gente tira uma lição, que não adianta, tudo que a gente planta, a gente colhe. Não adianta a gente desejar o mal para as pessoas, porque isso vai voltar para a gente e às vezes volta pior. Então a história de Esther nos ensina isso, que Deus usa pessoas comuns para propósitos extraordinários. Às vezes você se pergunta por que eu nasci nessa família, por que eu estou nessa igreja, por que eu estou nesse trabalho, por que eu estou nesse casamento, por que eu tenho esses filhos, por que meus filhos não me obedecem, por que eu estou neste mundo que eu vivo. Mas às vezes Deus quer usar você para essa família, para essa igreja, para esse povo, para esse trabalho que você está. Muitas vezes nós questionamos muito, mas só Deus sabe o propósito. Às vezes a gente não vai abrir a Bíblia e pregar para todas as pessoas que estão ao nosso redor, porque as pessoas podem nos chamar de religiosos, mas às vezes com as nossas atitudes, com as nossas orações, com o nosso testemunho de vida, nós podemos alcançar milhares e milhares de pessoas ao nosso redor. Então, não desista
de acreditar que você pode sim ser uma pessoa comum, assim como foi Esther, mas que Deus ele pode usar você para um propósito extraordinário que nem você sabe. Basta você dizer sim, que no tempo certo Jesus ele vai te colocar no lugar certo, com pessoas certas para cumprir o propósito. Porque eu e você, nós não viemos nessa terra simplesmente para casar, ter filhos, trabalhar, viajar, ser feliz. E sim porque nós temos um propósito, porque a nossa vida não é aqui. Estamos aqui de passagem, viemos para um propósito. E assim como Esther, Deus vai nos usar em lugares inimagináveis para pessoas que a gente nem imagina. Deus vai usar na nossa família, Deus vai usar no meio que Ele nos colocou. E você pode estar se sentindo pequeno, mas você não é pequeno porque você serve um Deus grande. Então não tenha medo. Quando Deus falar que Ele vai te dar um propósito, é porque Ele vai colocar em tuas mãos, Ele vai te capacitar. E você pode se sentir pequeno hoje, mas Deus pode te fazer grande. Não perante aos homens, mas grande para cumprir o que Ele tem na sua vida. Amém? Se você gostou dessa palavra, se esse vídeo edificou a sua vida, essa mensagem, curte, comenta, compartilha com seus amigos. Deixa aqui seu comentário, eu quero saber o que você achou, o que você tem a dizer sobre a história da Rainha Esther. Que Deus te abençoe e até mais.